Livro O Valor Terapêutico do Perdão, primeiro capítulo, As Doenças e Suas Bases Espirituais, continuação, item 3, As Emoções. 3.1, Conceito e classificação. Emoções são estados psíquicos ou da alma em que se destacam sentimentos fortes e generalizados, dão colorido especial ao psiquismo e à vida, sendo resposta aos estímulos, entre parênteses, motivações intelectuais e sensoriais impressos no espírito a partir de suas relações com o universo exterior e interior. No ser humano, ganham em profundidade e extensão com o desenvolvimento da inteligência e da razão, notabilizando-se e estendendo-se para muito além da questão da sobrevivência física, como ocorre com os animais irracionais. Apresentam-se como fenômenos subjetivos, entre parênteses, emoções centrais, que são os sentimentos propriamente ditos, tais como amor, ódio, ternura, raiva, serenidade, mágoa, medo, alegria, tristeza, ansiedade, desespero, paz, remorso, arrependimento, perdão e etc. O fenômeno objetivos, entre parênteses, emoções periféricas, que constituem o comportamento emocional, entre aspas, quais sejam riso, choro, sudorese, palidez cutânea, alterações fisionômicas, características, tremores, aumento dos movimentos respiratórios, aumento dos batimentos cardíacos, aumento do peristaltismo intestinal, entre parênteses, movimentos, angústia e etc. Ao conjunto dessas modalidades emocionais, podemos dar o nome de afetividade. Consideremos ainda a distinção entre as emoções positivas, entre aspas, e negativas, entre aspas, de acordo com as experiências vivenciais que provocam. Assim definidas, classificaremos como emoções positivas aquelas que implicam vivências agradáveis, amor, serenidade, alegria, amizade, ternura e etc. E como emoções negativas, entre parênteses, vivências desagradáveis, fecha parênteses, ódio, raiva, mágoa, angústia, ansiedade, medo e etc. As emoções têm um papel primitivo de motivar o indivíduo a preservar a vida física de acordo com a lei da conservação, entre aspas, através da intimidade presente desde os seres vivos mais primitivos. Com o desenvolvimento anímico, vão assumindo papel de maior realce, enquanto se fazem acompanhar por maior complexidade da organização somática, notadamente do sistema nervoso. 3.2. Onde se formam as emoções? Desde os estudos anatômicos do sistema nervoso realizados na Idade Moderna sob a égide do materialismo emergente e dos estudos de fisiologia, mudou-se o entendimento da relação do emocional com o coração. Outrora defendido com a argumentação de que o cérebro como um todo é que estaria implicado neste processo. Em 1937, o neuroanatomista norte-americano James Papez, 1883 a 1958, fez publicar seu notável trabalho essencialmente intuitivo,
a proposição de um mecanismo para a emoção, onde relaciona um circuito nervoso cerebral com destaque para o lobo límbico nervoso, assim denominado pelo cirurgião francês Paul Broca, 1924 a 1880, com as emoções, tornando-se um marco nos estudos neurocientíficos das emoções. Em 1949, o fisiologista suíço Walter Henze, 1881 a 1973, Prêmio Nobel de Medicina, realizando experiências com gatos, declarou que o hipotálamo cabia à função do comportamento emocional, pois, estimulando eletricamente áreas hipotalâmicas diferentes através de eletrodos nelas introduzidos, obtivera múltiplas respostas emocionais. As pesquisas que lhe seguiram voltaram a relacionar áreas mais extensas do cérebro como a função emocional, de maneira que hoje são arroladas diversas regiões do sistema nervoso como participantes do fenômeno emocional, tais como sistema límbico, hipotálamo, área pré-frontal, tálamo e tronco encefálico, todos componentes do sistema nervoso central. Essas áreas são a parte física do computador que, no entanto, é desenvolvido e mantido pela mente. Entre parênteses, a parte não física ou extrafísica, como queiram, fecha parêntese. 3.3 Espírito e emoções. Ora, o espírito é o ser psíquico, pensante e afetivo, e, portanto, é nele que se originam as emoções, através do perispírito, que o ata ao corpo físico, estimula as áreas cerebrais específicas com as compreensíveis repercussões na indumentária orgânica, resultando na expressividade emocional. Então, muito embora haja correspondência de certas áreas do sistema nervoso com as emoções denominadas centrais, na visão espírita, os sentimentos pertencem ao espírito, que, motivado a partir das influências do meio da vida física, reage ora respondendo objetivamente àquela estimulação, ora desenvolvendo os potenciais através dos mecanismos de aprendizado. As emoções são, pois, em parte, inatas, ou seja, trazidas pelo espírito do seu passado evolutivo, muito embora não se mantenham estáticas, podendo, entre parênteses, e devendo se modificarem algumas e se ampliarem outras, assegurando o progresso moral do espírito. Assim sendo, podemos concluir que o comportamento emocional é resultante da ação do espírito sobre os sistemas de equilíbrio e de defesa da organização somática, sofrendo-lhe as repercussões específicas de sua manipulação. 3.4 Emoções e saúde. Durante muito tempo, a nossa sociedade tem entendido as emoções como um sinal de fraqueza e indignidade, desprezando-as e taxando-as de pieguismo, levando o homem contemporâneo a escolher-lhe as manifestações. Isso tem sido responsável por sérios conflitos e distúrbios psicomáticos. Fugiu-se da sensibilidade, preferindo a frieza nas relações e o calculismo nas decisões e condutas, arruinando a qualidade de vida, estimulando o egoísmo
e o orgulho. No Brasil, ainda mantemos um certo calor nas relações humanas, notadamente nos estados do Norte e Nordeste. É fato que o ser humano tornou-se estéril de sentimento, imaginando a impossibilidade de aliar razão e sentimento, inteligência e emoções. As pesquisas mais recentes, porém, nos dão conta da magnitude da vida emocional, da necessidade de sabermos vivenciá-la e da destacada influência em nossa saúde, entre parênteses, não apenas psíquica e mental, mas inclusive física, fecha parêntese. Como em toda transformação de monta, partiu-se para o extremo ou oposto, ainda sob a regência do orgulho e do egoísmo. De princípio, falava-se da imperiosidade de não se opor às emoções, prescrevendo-se deixá-las vir à tona, vivenciá-las todas e completamente, quaisquer que fossem os tipos, sob a pena de desequilíbrio psicológico ou mental. Porém, é muito claro que, pelo fato mesmo da nossa condição de seres sociais, isso determinou sérios desequilíbrios sociais, com importantes repercussões deletérias sobre o psiquismo e o corpo. Hoje, conquanto continuemos a entender-lhes a relevância, já temos ciência do destino e da impropriedade de deixarmos desaguarem em descontrole. Vieram à tona em desvario, o que nos exige consequentemente um esforço hercúleo para o desenvolvimento da denominada inteligência emocional, entre parênteses. Termo criado por Daniel Goleman. É preciso, pois, aprender a vivenciar as emoções certas, no tempo certo, com a pessoa certa, na intensidade certa. Faz-se urgente uma estratégia educacional específica e bem elaborada para lograrmos alcançar tal capacidade, desenvolvendo a inteligência emocional. É, pois, no espírito, sobre a regência e em função da sua precariedade evolutiva, que se situa a causa dos mais diversos quadros patológicos, dos males que atingem a humanidade. 4 pontos. Classificação das doenças quanto à temporalidade da ação. No que tange à temporalidade, veremos que as enfermidades têm sua gênese engendrada no passado longínquo, ou próximo, e é claro também no presente. É muitíssimo comum no meio espírita a utilização do vocábulo karma, originado do sânscrito. Também não é menos corriqueiro entender-se como tal uma reação fatalista, inflexível e invariável, não adequada à compreensão espírita da lei de causa e efeito, regente das ações dos espíritos e suas repercussões anímicas. Particularmente, prefiro utilizar-me do termo doença reativa, entre parênteses, estado reativo, e proponho uma classificação didática dos processos morbosos, doentios, quanto à sua origem temporal. 4.1 Doenças reativas tardias. São aquelas em que a causa do atual desequilíbrio está situada em uma encarnação anterior e se traduz por uma alteração anatomofisiológica,
entre parênteses, da forma e da função corporal, fecha parêntese, herdada em nível macro, micro ou mesmo neuroquímico, podendo, por sua vez, ser evidenciada logo por ocasião do nascimento ou ao longo da vida como uma fragilidade sensorial da organização psicofísica, entre parênteses, predisposição orgânica ou determinada doença, fecha parêntese. A diferença para o que compreende como karma é que, nos casos de predisposição a uma determinada patologia, o paciente não necessariamente adoecerá, ficando muito frequentemente ao sabor de sua atitude diante da vida, de seu comportamento e da sua educação naquele ponto que lhe resultou vulnerabilidade funcional do corpo a partir das dissonâncias vibratórias do perispírito. Por exemplo, suponhamos que o paciente nasça com uma predisposição aos estados depressivos. Em sua pauta de vivências e enfrentamentos existenciais com fins evolutivos, ele se defrontará com situações que exigirão dele paciência, humildade, confiança, fé em Deus e fé na vida. Se assim conseguir reagir, não adoecerá. Do contrário, em algum instante, cairá enfermo. A nossa imperfeição resulta mais comumente no estabelecimento da doença que nos terá muito a ensinar se o permitirmos. Então, o paciente herda do seu passado espiritual as dificuldades atuais e a necessidade do enfrentamento dos resgates educativos. Dessa maneira, ao reencarnarmos, a herança espiritual aflorada por alterações perispíricas, entre parênteses, modelo organizador biológico, fecha parêntese, por afinidades estará relacionada com a herança biológica. 4.2 Doenças reativas imediatas. Neste caso, o distúrbio se origina na vida mesmo em que se manifesta. São os casos de má utilização dos sistemas pela busca desenfreada do prazer ou pelo egoísmo. São quadros patológicos enfemados, derivados dos desvios da conduta, das emoções e dos sentimentos na atualidade. Esclarecem os espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo serem as ásperas aflições com que nos deparamos ao longo de uma existência corporal, em sua grande maioria de causa atual, processada na vida presente. Em outras palavras, continuamos a promover a dor e o sofrimento em nós mesmos e ao nosso derredor. 4.3 Doenças comportamentais. Estas compõem um subtivo das reativas mediatas e simplesmente são determinadas pelo comportamento em desalinho com a natureza. O paciente adota posturas e condutas em seu dia a dia que ou excedem as funções somáticas ou submetem os setores da economia orgânica a sobrecargas desnecessárias e irresponsáveis, a envenenamentos crônicos e a desgastes profundos. Os vícios químicos, a alimentação inadequada, o uso equivocado das diversas funções orgânicas, a falta de previsibilidade,
o descompromisso com a saúde e etc. constituem seus exemplos mais relevantes. 4.4 Doenças psicomáticas. Aqui o que se tem é uma imensa dificuldade de lidar com as próprias emoções e sentimentos. O ser não consegue compreender certas nuances íntimas nem se defender das impulsividades, das pulsões, ora deixando-se levar desenfreadamente por elas, ora tentando refreá-las sem a devida reposição energética, criando graves dissonâncias fluídicas com repercussões sobre toda a economia psicofisiológica. Há, nesses casos, uma gritante incapacidade de gerenciar as emoções. O egoísmo, a vaidade e o orgulho encontram-se na base dos diversos estados emocionais mal conduzidos. 5. Enfermidades da alma. Todas as doenças têm, em tese, repito, mais uma vez, causa no espírito. Isto pode, para algumas pessoas, parecer exagero, mas não tenho dúvida de que até mesmo uma gripe, entre aspas, decorre de questões do espírito. Mas não sabemos que a gripe é causada por um vírus? Então, como aceitar tal afirmativa como verdadeira? Exclamarão muitos. Ora, por que motivos não adoecemos invariavelmente ao mantermos um contato mais próximo com pessoas infectadas pelo vírus gripal? E por que, às vezes, muito embora, sem ter tido contato algum com pessoa gripada, ainda assim sobrevém-nos a doença em sua forma mais intensa? A essa pergunta responderão alguns. Simples. Por causa de um momento de baixa resistência orgânica. São as oscilações do sistema imunológico. A resposta está correta, mas a ciência já comprova que os estados emocionais estão diretamente relacionados com essas oscilações. Sentimentos e comportamentos emocionais positivos melhoram a performance do sistema de defesa do nosso organismo, dando-nos exatamente o contrário. Quando nos envolvemos com o ódio, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o mau humor e etc. É a própria pesquisa científica em nossos dias que caminha a passos largos para essa comprovação, já acenando com resultados expressivos. Isso tudo vem sendo reforçado por um novo ramo do conhecimento médico denominado psiconeurologia, definido pelo Dr. Geraldo José Balloni, em seu livro Da Emoção à Lesão, como sendo o estudo da interação e comunicação entre a mente e os 3 sistemas responsáveis de manter o organismo equilibrado: o sistema nervoso, o imune e o endócrino, entre parênteses, grifo meu. Em linguagem espírita, podemos entender ou conceituar a relação do espírito, entre parênteses, mente, com os sistemas orgânicos, pois é ele quem pensa, quem sente e quem tem emoções. Entre os sentimentos negativos mais prejudiciais para a nossa saúde, destacam-se a raiva e a ansiedade, como explica o Dr. Balloni. Já existem conhecimentos suficientes para afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-las. 3 pontos. Entre as diversas emoções com respostas fisiológicas importantes, a ansiedade e a raiva parecem-se as mais importantes. E prossegue o Dr. Balloni na obra citada.
entre aspas, dedica-se à pesquisa das relações entre as emoções e a imunidade, uma parte bastante nova da medicina, a psiconeurologia. Segundo as pesquisas, os autoconhecimentos, os acontecimentos estressantes processados através da cognição da pessoa, ou seja, através do sistema de crenças e valores próprio de cada indivíduo, podem originar sentimentos negativos de cólera, raiva, depressão, falta de defesas e desesperança. As pessoas com esses sentimentos são consideradas possuidoras de índice emocional negativo. A psiconeurologia, já vimos, tem demonstrado agirem os estados emocionais e os sentimentos mal conduzidos na determinação de uma disfunção dos sistemas de defesa do organismo, predispondo-o a inúmeras doenças, desde as infecciosas às degenerativas, da gripe ao câncer. Portanto, qualquer que seja a patologia, a enfermidade, exceto aquelas decorrentes do verdadeiro desgaste natural pelo uso coerente e sóbrio da matéria, entre aspas, raras em nossos dias, encontraremos a sua gênese na imaturidade, ignorância, imperfeição ou maldades circunstanciais e momentâneas do espírito, o que nos faz concluir sobre a nossa responsabilidade no processo mórbidos que nos acometem e ao mesmo tempo nos alerta com a possibilidade de fomentarmos a saúde a partir do nosso encontro com Deus e com nós mesmos, espíritos imortais em trânsito evolutivo. Emoções na vida. John Waston, 1878 a 1958, psicólogo norte-americano, criador da escola benvalorista de psicologia, afirmava que somos dotados de 3 emoções inatas e primárias: o medo, a raiva e o amor. A partir desses sentimentos básicos, desenvolveríamos os demais. As emoções, sabemos, dão um colorido todo especial à vida psíquica, e já é científico afirmar que não se pode escondê-las, ignorá-las, agir como se não existissem. Em outras palavras, não se pode reprimi-las sem pagarmos tributos de consequências nefastas e dolorosas. As emoções não são ruins em si, e mesmo aquelas que denominamos negativas, causadoras de vivências desagradáveis, são muito importantes nas circunstâncias específicas. Imaginemos o medo, se não o sentíssemos, sucumbiríamos facilmente antes o perigo natural e até não natural, pois é exatamente pelo medo que recuamos ante o perigo e resguardamos a nossa vida biológica. Da mesma forma, a raiva tem uma razão de ser e ninguém há que não a experimente. O que não se pode deixar que essas emoções negativas tornem-se continuadas em nosso sentir e se cronifiquem em nossas relações. Em outras palavras, o ideal é que as usemos unicamente como motivo de proteção, sem que as mantenhamos no dia a dia como sombra psíquica. Mas existem outras emoções negativas mais elaboradas, originadas nestas primárias, que teimam em tornar-nos e entristar-nos em seu seio. Ódio, mágoa, ressentimento, tristeza. Enquanto não conseguimos deixar de ser afetados por elas, salutar
é que aprendamos a dar-lhes emprego e curso positivo, como, por exemplo, usar a agressividade para a proteção do mais fraco ou como fazem os cirurgiões, pelo menos em sua maioria, que aproveitam o seu potencial de agressividade para curar os enfermos.